Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. 4. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de a. 9 vereadores, nos municípios de até 15 mil habitantes. b. 11 vereadores, nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. c. 13 vereadores, nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. d. 15 vereadores, nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. e. 17 vereadores, nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. f. 19 vereadores, nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. g. 21 vereadores, nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. h. 23 vereadores, nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes. Inciso 1. 25 vereadores, nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. j. 27 vereadores, nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. k. 29 vereadores, nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. l. 31 vereadores, nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes. m. 33 vereadores, nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes. n. 35 vereadores, nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. u. 37 vereadores, nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes. p. 39 vereadores, nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. q. 41 vereadores, nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. r. 43 vereadores, nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. s. 45 vereadores, nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. t. 47 vereadores, nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. u. 49 vereadores, nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. v. 51 vereadores, nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. w. 53 vereadores, nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. x. 55 vereadores, nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os artigos 37 inciso 11, 39 parágrafo 4º, 150 inciso 2, 153 inciso 3, e 153 parágrafo 2º inciso 1. 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos.
A. Em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. B. Em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. C. Em municípios de 50.001 a 100.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. D. Em municípios de 100.001 a 300.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 300.001 a 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. F. Em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Inciso 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. 9. Proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único,